Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, meu amigo, dessa terça-feira. Uma terça-feira aí bastante agitada na nossa colina histórica, terça-feira de movimentações quanto a principalmente o ano de 2025, um ano em que o Vasco da Gama tem pela frente muitos desafios, o desafio da reestruturação financeira, o desafio da possível venda, o desafio de uma reformulação total dentro do seu elenco, e tudo isso, sim, está nas costas do atual presidente Pedrinho. Mas enquanto 2025 não chega, meu amigo, o Vasco precisa olhar para 2024. E teremos aí pela frente mais 5 rodadas de Campeonato Brasileiro, a possibilidade real e iminente de uma classificação para a Libertadores do ano que vem, chances de conquistar milhões em forma de premiação e muita coisa envolvida. E a gente vai falar aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante muito exatamente sobre essa parte final de 2024, o que o Vasco poderá de ganhar de premiação contra o Campeonato Brasileiro, quais serão as mudanças que o Rafael Paiva implementará nesse elenco do Vasco da Gama para a partida da próxima semana, contra o Internacional. Tem jogador que vai ganhar mais oportunidades sim com o Rafael Paiva nesse final de temporada. Tem problemas envolvendo justiça também, que tivemos novidade nessa terça-feira. Olha, meu amigo, é um Boa Noite Gigante muito agitado para todos vocês. Porém, rapidinho aqui, né? Antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito, cara, com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Sei sim que o momento do Vasco não é bom, eu sei sim que infelizmente, internamente, o torcedor está completamente chateado com a atual situação, mas, acima de tudo, eu sei também como o seu amor pelo Vasco é algo gigantesco. E que, independente do que aconteça, você vai seguir amando o Vasco da Gama, acompanhando, buscando e querendo saber sobre o que acontece no nosso Cruz Maltino. Então é o seguinte: caso você não seja um inscrito do nosso canal, se inscreva. Ajudem o nosso crescimento e venha fazer parte dessa família do canal Gigante Vasco, que é uma família que cresce a cada dia mais. Já já vamos chegar à marca tão grande dos 150 mil inscritos e conto muito com todos vocês. Show de bola? Fechado. Vamos então falar de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre essa questão da justiça. Por quê? Porque hoje tivemos algumas novidades quanto a uma execução, uma decisão judicial, né? Há algum tempinho atrás, o Vasco da Gama, ele recebeu aí uma cobrança no valor mais ou menos de 3 milhões e meio de reais, referente ainda a algo relacionado à gestão Jorge Salgado. Qual é a situação, meu amigo? Um escritório defendeu Jorge Salgado e também penhora de ações da Vasco da Gama SAF. Esse escritório que defendeu à época, né, nessa causa, ele entrou pedindo à justiça o valor dos honorários. O Vasco da Gama, ele tentou, né, de fato, tirar essa execução, mas tivemos a informação nessa tarde de hoje que essa decisão judicial ela foi mantida, uma decisão judicial favorável, tá, ao escritório Andrade Filgueiras, que atuou exatamente como a gente trouxe aqui na defesa de Jorge Salgado e do Clube de Regatas Vasco da Gama. E além disso, também a justiça manteve a penhora das ações da Vasco da Gama SAF, que hoje é de propriedade do CRVG, da associação, que no caso são aqueles 30% que ainda estão nas mãos do Vasco da Gama. Andrade Filgueiras, inclusive, que foi responsável por defender Jorge Salgado nas eleições de 2020 e depois pelo Vasco Associativo, foi aí quem originou essa dívida durante o mandato do Vasco da Gama. Essa é, de fato, a situação. Após essa informação que tivemos, o Vasco entrou já com uma petição nessas últimas horas, na semana passada, pedindo a prorrogação, né, dessa medida cautelar e também de algumas outras informações. É que o Vasco, ele, nessa tarde de hoje, se confirmou aí esse pedido, né, de prorrogação
da suspensão das penhoras na justiça. O que seria isso? Impedir bloqueios financeiros enquanto o Vasco estiver se organizando nas mediações com credores, feitas aí pela Fundação Getúlio Vargas. Essa petição ela já foi postulada na 4ª Vara Empresarial do Rio, na qual a decisão foi proferida pelo juiz Paulo Asset Stefan, que havia determinado que o prazo de 30 dias da medida cautelar era prorrogável pelo mesmo período, de acordo com o trâmite da mediação. Informações ainda que o próprio Vasco informou, tá? Trazendo a vocês nesse início de Boa Noite Gigante, é que cerca de 50 credores passaram por ao menos uma sessão da mediação. O relatório inicial da FGV indica que há 175 novas mediações agendadas até o dia 31 de novembro, ou seja, o Vasco ainda terá 175 reuniões aí para tentar chegar a um denominador comum com as pessoas que hoje estão devendo dinheiro, né? Aliás, com as pessoas que hoje o Vasco está devendo dinheiro. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, profissionais, funcionários que passaram pelo nosso clube. Eu sei que esse papo de dívida é chato, né? Mas é importante sempre a gente trazer a vocês para deixar todos os vascaínos muito bem informados sobre o que acontece dentro do nosso Cruz Maltino. Show, vascaíno! Vambora então, sem muita enrolação, continuar com o vídeo? Falar de Vasco, trazer as últimas informações aqui do nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui agora esse Boa Noite Gigante falando sobre esse finalzinho, né, de temporada. Vasco da Gama que estará nesse próximo dia 21, ou seja, na quinta-feira que vem, entrando em campo contra a equipe do Internacional. Jogo válido aí pela 34ª rodada, né, de Campeonato Brasileiro. Tá chegando ao fim o Brasileirão, meu amigo. Teremos pela frente 5 partidas. O Vasco enfrentará Inter, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Cuiabá. São esses os últimos 5 jogos do Vasco da Gama. O Vasco tem 43 pontos. E no caso, vencendo 4 desses próximos 5, chega aí ao número mágico dos 55. Número esse que, diante do que aconteceu nesses últimos anos, ainda mais com o G8 muito provavelmente sendo aberto, dará a classificação do Vasco da Gama para a Libertadores do ano que vem. Vasco tem uma semana cheia. Amanhã será o dia de reapresentação desse elenco no CT Moacir Barbosa. Paiva automaticamente vai ter um tempo para preparar o grupo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 8 dias cheios. Período importante e que a gente espera que o Vasco melhore em desempenho, que hoje nem sequer acontece. O Vasco hoje joga o pior futebol da temporada. Sim, o Vasco de Rafael Paiva, nesses últimos 2 jogos, desempenhou menos que o Vasco de Álvaro Pacheco e menos que o Vasco de Ramon Dias. Então, é necessário, quanto antes, mudar, fazer alguma coisa nova. E durante todo esse período de treino, né, que o Vasco da Gama terá, um grande desfalque terá também no dia a dia, que é o Puma Rodrigues. Pumita Rodrigues, ele foi convocado para a seleção uruguaia e vai defender aí a seleção do seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção do Uruguai entrará em campo nesse próximo dia 15, ou seja, daqui a 3 dias, na sexta-feira, e contra o Brasil no dia 19 desse mês. Automaticamente, o Puma, estando junto com a sua seleção, não estará treinando com o Vasco no CT Moacir Barbosa. Puma que ganhou a vaga na posição de ponta direita, né? Ou seja, diante disso, meu amigo torcedor, se o Puma Rodrigues é um atleta que não estará presente e é o titular da posição, Paiva terá que treinar com alguém durante os dias de treino. E a expectativa é que quem ganhe vaga, tá, para a posição de ponta direita venha a ser o Maxime Domingues, com o objetivo até mesmo de mudar um pouquinho o Vasco, trazer algumas novidades, né, para esse elenco Cruz Maltino. Maxime Domingues vai ganhar mais chances no final dessa temporada. Jogador que custou aos cofres do Vasco cerca de 9 milhões e 300 mil reais. O Vasco comprou junto ao Gil Vicente. O jogador não conseguiu ainda ter espaço dentro do elenco, né? Foram apenas 4 jogos desde que chegou, 105 minutos em campo. Nas últimas derrotas para Botafogo e Fortaleza, ele nem sequer entrou dentro das 4 linhas, só foi titular em uma partida contra o Juventude, né, onde atuou apenas 57 minutos, foi substituído logo no início da segunda etapa. A última partida, para vocês terem noção, de Maxime Domingues foi no dia 28 de outubro, onde o Vasco vence o Bahia e ele atua durante 25 minutos, ou seja, o Vasco entrando em campo no próximo dia 21 contra a equipe do Inter, o Maxime Domingues voltando a atuar, vai completar quase um mês sem atuar. Olha que loucura, né? O Vasco ele paga 9 milhões e 300 mil reais por um atleta que não é nem sequer utilizado. Muito amadorismo, muita incompetência, sim, por parte dessa diretoria, ou de não trazer um atleta que estava alinhado com a comissão técnica para ser uma peça importante, ou, me desculpe, trazer um atleta que nem sequer a comissão técnica entende ser bom para entrar em campo. Então é
preocupação de ambos os lados. Talvez ele seja bom, mas como não foi alinhado com a comissão técnica do Rafael Paiva, por isso não é utilizado. Ou talvez ele seja realmente ruim e o Vasco gastou 9 milhões e 300 mil reais por um jogador desse cacife. Então, meu amigo, não tem para onde correr, tudo preocupa de fato a torcida do Vasco quanto à postura dessa diretoria. Mas como o Puma tá lá no Uruguai e o Maxime Domingues está aqui, a expectativa é que realmente nesses próximos dias Puma Rodrigues deva ganhar. Aliás, Puma Rodrigues deva perder a sua posição de titular para Maxime Domingues. A expectativa é que daqui para frente, tá? Pelo menos nesse jogo contra o Internacional, Maxime Domingues seja a grande surpresa, a grande novidade no time titular do Vasco da Gama atuando nessa trinca do setor ofensivo. O Vasco deve vir a campo tendo Maxime Domingues aberto pelo lado direito, Pablo Verrete centralizado e Emerson Rodrigues aberto pelo lado esquerdo. Deve ser esse o Vasco, né, pelo menos o setor ofensivo do Vasco, a enfrentar o Internacional. E tem que se mexer, tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, meu amigo torcedor, não dá nunca para continuar. Um Vasco que não desempenha, um Vasco que não joga, um Vasco que não tem jogadas, um Vasco que não tem mudanças, não tem novidades, um Vasco muito mal dentro das quatro linhas e principalmente um Vasco que preocupa muito o seu torcedor. Tô dizendo que o Maxime Domingues vai ser a solução para o sistema ofensivo? Claro que não, meu amigo. Passa longe de ser uma solução. Mas eu acho que em determinado momento como esse, é necessário mudar. É necessário trazer coisas novas. É necessário inovar. E pelo menos o Maxime Domingues é essa inovação. Eu acho que por 4 jogos jogados, partidas que o Maxime Domingues entrou em campo, a gente não pode tirar nada como exemplo. Absolutamente nada como exemplo. Então talvez chegou a hora de Maxime Domingues começar a ganhar mais minutagem, dar mais tempo, para ele mostrar o seu futebol e, quem sabe, por que não, ser uma peça útil para o nosso Vasco da Gama. Até porque, meu amigo, agora há pouco tivemos aí informações sobre a premiação, né? Realmente, tá? Ó, um money que o Campeonato Brasileiro dá é coisa de louco. Porque tá aparecendo aí na imagem, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que, além de o Vasco mirar essa 7ª colocação, e tem que mirar, porque daria, né, ao Vasco da Gama essa vaga a Libertadores do ano que vem, teremos o G7, o Flamengo venceu a Copa do Brasil, o Flamengo hoje é o 4º colocado, então o G7 será aberto, o Flamengo está entre os 7 primeiros colocados. Então com isso, abrindo esse G7 do Brasileirão, o 7º colocado vai para a Libertadores, o que é já muito bom. Já melhora financeiramente o Vasco para a próxima temporada por disputar uma Libertadores, chamar mais atenção de patrocinadores, de grandes empresas, ganhar também em premiação com a própria Libertadores, tudo é muito bom ao Vasco. Mas o Vasco, além de mirar a 7ª colocação por dar vaga à Libertadores, o Vasco também tem que mirar essa 7ª colocação pelo grande fato de premiação. Meu amigo, o Vasco no ano passado, quando ele fica na 16ª colocação do Brasileiro, ele fecha o ano recebendo 16 milhões de reais, uma grana considerável, tá? De premiação. Mas foi um valor irrisório, dependendo da posição em que o Vasco fique nesse ano de 2024. Por quê? Porque a Globo, Grupo Globo, né, e o Sport TV, juntos, eles dão aos clubes, né, como premiação para o Campeonato Brasileiro pelos direitos televisivos, 481 milhões e 600 mil reais. Essa é a grana que é dividida em premiação para todos os 20 clubes, aliás, para os 16 clubes que ficam na Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro colocado, o campeão do Campeonato Brasileiro, ele simplesmente coloca no seu bolso 48 milhões e 100 mil reais. O Vasco não vai conseguir colocar toda essa grana dentro do bolso. Porém, meu amigo torcedor, o Vasco ele tem totais possibilidades, hoje é o 9º colocado, mas o Vasco ele tem totais possibilidades de simplesmente, chegando na 7ª colocação, colocar nos seus cofres 33 milhões e 700 mil reais. É muita grana, é muito dinheiro. 33 milhões e 700 mil reais. Além, é claro, de uma vaga para a Libertadores do ano que vem por estar na 7ª colocação, 33 milhões e 700 mil reais seria um grande agrado para esse Vasco da Gama que hoje, infelizmente, não tem uma situação financeira boa. Então, para o elenco, para todos, mirem a 7ª colocação. O Vasco hoje está em 9º. Terminando o campeonato nessa posição, o Vasco colocaria nos seus bolsos apenas 28 milhões de reais. Apenas é relativo, né? Porque é muita grana também. Mas terminando na 7ª colocação, são 33 milhões e 700 mil reais. Se a gente colocar na balança dinheiro de uma possível premiação, fechando o ano na 7ª colocação, mas que o Vasco conseguiu durante toda a Copa do Brasil,
o dinheiro fica maior ainda, porque o Vasco de premiação da Copa do Brasil, ele conseguiu faturar um total de 25 milhões e 321 mil. Então, somados, os 25 milhões e 300 mil da Copa do Brasil, por chegar à semifinal, mais os 33 milhões possíveis, viáveis, de uma 7ª colocação, o Vasco só em premiação, junto a competições da CBF, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, colocaria nos seus cofres um valor exato de 60 milhões de reais. 60 milha. 60 milhas. É muito dinheiro. E é por isso que quando a gente chega aqui e fala que time bom, que faz dinheiro, que dá dinheiro, não é uma loucura. Um exemplo. Flamengo, que a gente tem que exemplificar aqui. O Flamengo gasta muito com os seus jogadores, sem dúvida nenhuma. Imagina a grana, né? Que é pagar o salário desses atletas que hoje vestem a camisa do nosso maior rival. Mas o Flamengo, pelo título da Copa do Brasil, ele coloca nos seus cofres 93 milhões. O rival hoje é o 4º colocado do Brasileirão. 4ª colocação dá ao clube 40 milhões e 900 mil reais. Então, somados os valores do título da Copa do Brasil, mais a premiação pela 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, que deve ser aí que eles ficarão até o final da temporada, o rival ele coloca nos seus cofres simplesmente o valor de 134 milhões de reais. Pelo título da Copa do Brasil e pela 4ª colocação de Brasileiro. E aí a gente olha para o Vasco que vai conseguir de premiação 60 milhões. Volto a repetir, 134 e 60 milhões. 134 o rival e 60 milhões o Vasco. Dinheiro, ele é feito, tá? Ele é gerado. Dinheiro gastado traz dinheiro também. Então, quando você ouvir esse papo que jogador cara é ruim, jogador cara é prejudicial, jogador cara é loucura, não é. Não é. Você viu o Botafogo, que gasta milhões, sim, milhões, com jogadores. Gastou 100 e poucos milhões no Luiz Henrique, 100 e poucos milhões no Almada. Mas o Botafogo hoje de premiação só do brasileiro, ganhando título brasileiro, é 48 milhões e 100 mil reais. E se a gente olhar pela Libertadores, se o Botafogo vencer, eu creio que vai vencer, é 94 milhões de reais. Aliás, 94, perdão, só por chegar à final. Deixa eu confirmar aqui com vocês, rapidinho, só um instante. Pra gente tirar a prova dos 9. Quero ver quanto o Fluminense ele arrecadou no ano passado, quanto o título da Libertadores dá de premiação. Premiação. O Botafogo ele ganha exatamente 90 milhões de reais com o título, né? 90 milhões de reais dá o título da Libertadores. 90 milha. Que loucura. 90 milha da Libertadores, mais 48 milhões. Então o Botafogo com o título da Libertadores e do Brasileiro vai colocar nos seus cofres 140 milhões de reais. Olha como o dinheiro volta. Tá entendendo o que eu tô falando? Então quando você ouvir esse papo que jogador cara é ruim, gasta muito, você mostra esse vídeo e fala, meu amigo, a premiação, ela faz o dinheiro todo voltar. O Botafogo hoje é um clube que ganha mais que o próprio Vasco em bilheteria, em venda de camisas, mesmo tendo uma torcida melhor, em marca, porque tem visibilidade, porque tem elenco, que tem estrutura. Quanto antes, meu amigo, o Vasco precisa ter grana, injeção financeira, que o dinheiro, querendo ou não, uma hora volta. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo, tá? Dessa terça-feira e já a gente tá aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas, trazendo ainda mais novidades e notícias do nosso Cruz Maltino para todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaína!